A origem da igreja. Lição 1. A igreja, o corpo de Cristo. Tal expressão revela que a igreja não é uma mera associação, mas uma instituição orgânica e divina que foi estabelecida pelo próprio Deus. A igreja foi fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e o mergulhar dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo e a sua palavra. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sob teses e ideologias humanas. O seu fundamento é Cristo, que é o cabeça desta igreja, e não pode ser colocado outro fundamento do qual já foi posto: Jesus Cristo. Estudaremos os seguintes contextos nesta lição. O desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. A igreja surgiu como ideal de Deus na eternidade e tornou-se a realidade concreta no Pentecostes. Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selado pelo Espírito Santo. Aleluia! Sou o presbítero Ideilton Ruas, professor EBD, e vamos ao estudo desta lição. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo à lição de número 1 para o dia 7 de janeiro de 2024. A origem da igreja, classe adultos da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2024. Lições bíblicas pela CPAD com essa temática: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Comentarista pastor José Gonçalves. O texto áureo nos diz: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 38. A verdade prática nos diz: a igreja é a família de Deus comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 e 2 e também 37 e 38. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! A palavra-chave dessa lição é igreja, que significa um grupo de cidadãos chamados, reunidos, visando um propósito específico. Na etimologia, a palavra igreja origina-se do grego, que por sua vez é eclésia, que tem a combinação da preposição ek ou ex com o verbo kalel, sendo que ek ou ex tem o sentido de para fora e kalel o sentido de eu chamo, eu convoco. Então, nesse sentido, a eclésia, a igreja, é o povo chamado, convocado para fora do mundo, para um viver santo.
embora esteja no mundo, mesmo não sendo do mundo, exerce no mundo o ministério da reconciliação, exerce misericórdia no mundo, na justiça do reino de Deus. Aleluia! Conforme o apóstolo Paulo nos relata em 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 18 ao 21, que diz: Paulo afirma: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, referindo à igreja, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando à igreja, a nós, a palavra da reconciliação. Verso 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Os objetivos desta lição, de acordo com os respectivos tópicos, são: primeiro, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. Segundo, apresentar a igreja como criação divina. E, por fim, identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Já introduzindo essa síntese EBD, igreja para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante e é relevante. E o apóstolo Paulo a denominou como coluna e firmeza da verdade, 1 Coríntios 3:15, e Pedro a chamou de geração eleita, 1 Pedro 2:9. E veremos que esta igreja, a eclésia, a igreja de Deus, está longe de ser uma associação de pessoas, mas sim uma instituição divina, um organismo vivo, um corpo do qual Cristo é o cabeça. Aleluia! O primeiro tópico desta lição nos diz o povo de Deus na história da Bíblia. No Antigo Testamento, o termo hebraico Kaal é usado para referir-se ao ajuntamento do povo de Deus. E todo esse ajuntamento se deu com o êxodo do Egito à terra prometida, Canaã. A nação israelita, formada sobre a lei, a antiga aliança, conforme Êxodo 19, 5 ao 6, que diz: agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar, a minha igreja, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas palavras que você falará aos filhos de Israel, nesse contexto, referindo à igreja na antiga aliança. Glória a Deus. Já no Novo Testamento, o termo grego eclésia se refere à igreja cristã, a igreja universal, ou seja, não apenas uma raça ou uma nação exclusiva, uma etnia, mas todos aqueles que diferentes raças, nações, línguas que foram comprados pelo sangue de Cristo, conforme Efésios 3:6 e 1 Pedro 2:9. O segundo tópico nos diz a igreja como criação divina. A igreja como um projeto divino, um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Como diz a Bíblia, como também nos elegeu nele Cristo, antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante de Deus, vivendo diante dele em amor, Efésios 1:4. A igreja como uma realidade concreta. E como ouvimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de forma concreta, real. E o início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Como diz o texto de Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. A igreja no Pentecostes. Aleluia. E depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 2 e versículo 47. Desta forma, a igreja que existia apenas no coração, na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta e abençoadora, quando o Espírito Santo é derramado lá no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus, conforme já vimos em Atos 2, 1-2. Vamos ao terceiro e último tópico desta síntese EBD, a igreja como a comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse, conforme o texto áureo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:38. Selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem a sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito Santo de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então passamos a fazer parte dela. O batismo de Cristo e do Espírito Santo. O apóstolo Pedro exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem. Também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Atos 2:38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Um batismo da capacitação. Atos 1:4. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja, conforme 1 Coríntios 12:13. Glória a Deus por fazermos parte desta igreja. Já concluindo essa síntese EBD, só faz parte da igreja o corpo de Cristo quem é regenerado, justificado pelo Senhor Jesus e selado pelo Espírito Santo, que vive um novo nascimento. Pois a natureza da igreja não é terrena, mas celestial. Entretanto, não nos congregamos a ela por mera vontade humana, mas pela obra de Cristo na cruz, mediante o arrependimento e fé, na força do Espírito Santo. Aleluia. Que o Espírito Santo continue te acrescentando sabedoria e graça no estudo dessa lição. Gratidão pela sua interação e orações nesse projeto. Uma abençoada escola bíblica dominical aí na sua igreja. Obrigado pela atenção e que Deus vos abençoe.